Lucas capítulo 21, para a gente ler o verso 20 a 24. Assim diz a palavra de Deus. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que encontrarem dentro da cidade, saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te damos graças pela tua preciosa palavra. Ajuda-nos a aplicar essas palavras em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. É um texto, assim, muito difícil de se digerir, a priori, e também, aparentemente, um texto muito difícil de retirar aplicações para as nossas vidas, uma vez que ela possui um destinatário específico, que é Jerusalém. Mas, sim, existe sim a possibilidade de retirarmos daqui preciosas lições para as nossas vidas. A começar por analisarmos e percebermos o cenário de Jerusalém. A começar pela ideia de que como Deus lida com o seu próprio povo. Eu acho que você já deve ter conhecido alguém na caminhada que um dia se afastou de Jesus e experimentou consequências severas por sua escolha. Porque não há nada pior, irmãos, não há nada mais nocivo, não há nada mais perigoso do que você rejeitar, negar a pessoa de Jesus Cristo. Nós na caminhada também, nesse processo de transição, enquanto aprendemos mais sobre o Senhor, temos também a possibilidade de não nos achegarmos à fé cristã apegados à pessoa de Jesus. Somos tentados muitas vezes a nos apegarmos ao templo em si, à denominação, às pessoas que ali estão inseridas, a tantas outras coisas, mas não a Jesus Cristo. E quão nocivo e quão perigoso isso é para as nossas vidas. Nós temos lido e visto em 1 João a importância que devemos ter, a importância que é compreendermos, nos abraçarmos, nos rendermos à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso mediador, Timóteo diria, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Ele é que nos sustenta. É Ele que nos concede descanso. É Ele que nos ensina. É Ele, inclusive, que revela o caráter bondoso do Pai. Porque até o Novo Testamento ninguém havia revelado o Senhor como o Pai. É Jesus que nos revela esse caráter paterno de Deus para nós. Negar, negligenciar a pessoa do Filho de Deus é algo perigosíssimo. Ao longo da história, nós conhecemos alguns exemplos de pessoas que gracejaram
que fizeram piadas de mau gosto com a pessoa do Filho de Deus e colheram severas consequências. Este parágrafo só aparece no Evangelho de Lucas, sem nenhum paralelo em Mateus e Marcos, que mencionam com referência à profecia de Daniel e o horror da devastação descrita em Daniel. O que Mateus e Marcos chamam de abominável da desolação, Lucas retrata como o cerco da cidade pelo exército romano. Porque o que essa cidade faz, porque o que Jerusalém faz, é justamente o que eu acabei de dizer para vocês, é negar a pessoa do Filho de Deus. E eu falo isso de verdade, com muito pesar no coração, com muito temor e com muito tremor diante de Deus. Porque isso é muito sério, negar a pessoa de Jesus Cristo. E nós podemos negar isso não somente de forma teórica, mas também de modo prático. Quando nos nossos negócios, nas nossas tratativas, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nós nos distanciamos de Cristo Jesus. Isso é muito perigoso. Isso é muito nocivo para a nossa vida. O cenário ou o contexto de Lucas capítulo 21 acaba revelando isso. No verso 5 a 6, nós vemos como subtítulo a destruição do templo. Nós vemos do verso 7 ao verso 19 a ideia de o princípio das dores. Não há saída. Não há para onde ir. Por conta da negligência, por conta da negação, Jerusalém vai passar por esse processo. Passar por esse processo caótico. Vivenciará uma tragédia. E isso se dá por conta da sua negação à pessoa do Filho de Deus. Então Jesus começa agora, esse texto agora, com uma profecia. No verso 20, nós ficamos sabendo que quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próximo a sua devastação. Está próximo a devastação. E o que nós ficamos sabendo aqui na história, e alguns relatos na história, é que no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito forma um cerco em Jerusalém. Eu acho que eu já havia compartilhado isso, talvez, na pregação do capítulo 19. O imperador Tito faz um cerco em Jerusalém, porque, de vez por outra, os judeus faziam revoltas. E a fim de inibir essas revoltas, o imperador romano faz um cerco em Jerusalém. A história registra que morreram muitas pessoas. Muito mais, óbvio, do lado judeu, mas também do lado dos romanos. Era tanta gente morrendo dos dois lados, mas em especial dos judeus, que os judeus, em especial, não tinha nem como enterrar os seus mortos. E os cadáveres ficavam a céu aberto. Porque quando eles não morriam pela guerra, eles morriam de fome por conta do cerco. Eles não poderiam sair de Jerusalém para poder fazer cambiar alimentos ou adquirir comida. Então, quando eles não morriam pela guerra, eles morriam de fome. E era tanta gente que o odor dos cadáveres subia a tal ponto que visitava cidades circunvizinhas. Tamanho foi essa tragédia. Pior do que isso é saber também que mesmo diante desse cenário caótico e de tragédia, isso ainda não fazia com que esses homens se voltassem
a Jesus, se voltassem para Cristo Jesus. E aqui, diante dessa profecia, diante disso, nós ficamos sabendo que Jesus tem um perfeito conhecimento de todas as coisas. Porque esse cenário, no ano 70 depois de Cristo, já havia sido citado pelo próprio Jesus. O mal estava lavrado e a tragédia era inevitável para Jerusalém. Mas Jesus já havia descrito isso. Saibam que está próximo à sua devastação. Recentemente eu vi aquele documentário do Einstein na Netflix, e vocês também ficam sabendo lá, e isso também acaba aqui concordando com o final do texto aí, no verso 24. Jerusalém será pisada pelos gentios. Muitas mortes naquele período alemão. Muitos judeus foram mortos. No ano 70, Tito derruba o templo e as muralhas de Jerusalém, e a cidade fica arrasada. Jesus havia proferido isso, porque Jesus tem o conhecimento de todas as coisas. Por isso eu comecei citando o texto de Isaías 46, verso 10. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, verso 10. O nosso Senhor Jesus Cristo sabe de todas as coisas, é por isso que nós devemos nos achegar a Ele. Às vezes nós passamos por tribulação, às vezes nos sentimos desencorajados, às vezes suspeitamos da vida, e o Senhor continua bradando em sua palavra: olha, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, tomem de mim o meu fardo, porque eu sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus Cristo está chamando, ele também dá o exemplo assim, como a galinha que protege os seus filhinhos. O Senhor é um Deus que está de braços abertos a fim de nutrir um relacionamento conosco. E nós devemos nos achegar a Ele, porque Ele tem total conhecimento das nossas fraquezas, das nossas limitações. Você nem sabe o que se sucederá amanhã. Você pode chegar à noite agora e pegar todos os seus aplicativos e fazer a programação do dia de amanhã. Você pode engomar a roupa, você pode ajeitar tudo direitinho, você pode tirar a carne do congelador e botar na parte de baixo, a fim de programar o seu dia ou a sua semana. Mas você não sabe o que lhe sucederá amanhã. Você pode ficar ansioso com aquele boleto que tem para pagar amanhã. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele não somente sabe, mas Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Você que serve ao Senhor, que um dia confessou a Cristo, você não é alguém sem pai, né? Como diria minha mãe no passado, assim, ó, olha, você não é um cão sem dono. Você não é. Você tem um Deus nos céus que se importa com você e que conhece todas as coisas. Vocês podem lançar diante dele a ansiedade de vocês. O Senhor tem cuidado de nós. O nosso problema é que a gente costuma olhar mais para aquilo que nós não temos do que aquilo que temos. Olhe para o seu casamento. Olhe para os seus filhos. Olhe para a sua casa.
Olha para os seus eletrodomésticos lá. Se você tem um bem móvel, de uma Hilux a uma bicicleta, olha para isso. Tem gente que queria ter só a metade do que você tem. Mas Deus, por ser gracioso, concedeu isso a você. E você ainda continua olhando para o que você não tem. Você só tem um Chevette. Agradeça a Deus. Tem gente que queria só um Chevette. Tem gente que queria só uma carona para vir para a igreja. E nem isso consegue. Porque você tem uma Hilux e não dá carona para ninguém. E ainda fica reclamando que não tem uma Ferrari. Irmãos, nós temos mais do que precisamos. E nós precisamos olhar mais para o que temos do que para o que não temos. E antes de você ficar ansioso, lembre-se, o Senhor Jesus Cristo sabe de todas as coisas, inclusive o cerco que um dia devastaria Jerusalém. A recordação de pecados da juventude pode, de alguma maneira, nos humilhar. Talvez você já se pegou assim. Poxa, eu poderia fazer assim na minha juventude. Poxa, eu poderia ter feito assado. Isso pode te humilhar de alguma maneira. A nossa fraqueza no presente talvez nos cause algum tipo de ansiedade, como eu já falei aqui. Você pode ficar ansioso com alguma coisa que lhe sobrevirá amanhã. O temor das provações futuras pode desanimar o nosso coração, né? Quando a gente liga aos telejornais, Jesus na causa. É como se nós nos sentíssemos cada vez mais desesperançosos com o nosso cenário político, e aí nós tendemos a desanimar, nosso coração tende a desanimar. Entretanto, é intensamente consolador pensar que Cristo sabe de tudo. A gente não sabe. É consolador saber que Ele cuida de nós. A gente pode ficar desanimado por um tempo, mas a gente se anima novamente quando lembra que Ele conhece todas as coisas. Jamais nos acontecerá algo que Cristo não saiba há muito tempo. Se não é que Ele ficou sabendo na hora, não. É que Ele não saiba há muito tempo. Então, irmãos, algumas coisas nos sucederá. Coisas boas e coisas ruins. E sempre quando acontecem as coisas boas, nós dizemos assim: oh Senhor, muito obrigado. O Senhor é muito bondoso e coisas do tipo. Mas se é alguma coisa que foge do nosso controle, a criança que ficou doente. Eu lembro que recentemente, eu acho que vocês ficaram sabendo, né? A Melissa caiu da cama, a bichinha, quebrou o queixo, pegou um ponto no queixo, né? E aí, eu nem estava dormindo, eu estava acordado ainda. Estava lendo ou fazendo alguma coisa, nem lembro direito. Só vi foi a batida. E eu corri lá pro quarto para ver. Naquele momento, o meu coração foi tendencioso a desanimar. Poxa, 2 horas da manhã, era 2h30, não lembro bem. Só que aí eu lembrei que o Senhor nos concedeu alguns mecanismos para nos ajudar naquele processo. Nós tínhamos um veículo na garagem para se deslocar até o hospital. O Senhor nos concedeu a graça de ter um plano de saúde. E o meu sentimento foi muito mais de gratidão por aquilo do que de ingratidão. Eu lembrei que aquilo não estava fora do controle de Deus. Então, o carro que quebra o motor, o telhado que fica exposto por causa da chuva, a política do nosso país, em todas essas coisas, nós somos tentados a desanimar. Mas lembre-se, Cristo sabe de todas as coisas. Amém? O segundo ponto que a gente vê aqui, no verso 21 em diante, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade,
saiam dela. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Eu falo assim, gente, muitas vezes na primeira pessoa, porque é bom a gente falar de coisas que nós vivenciamos. E eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, né, solteiro e tal, eu pensava assim, pai, se for para morrer em nome de Cristo, a gente morre, e aí é isso mesmo, e a gente enfrenta a morte, pega ela pela bitaca, e a gente fala esse tipo de coisa e nem percebe que estamos falando movidos por presunção. Aí você casa, aí você se torna pai, aí você começa tipo assim, mas peraí, deixa eu morrer agora, mano, de forma desnecessária assim. Não, calma aí, a gente pode refletir sobre algumas coisas. E aí você percebe que não tinha nada de fé, que era puramente jactância. Então você precisa ter muito cuidado quando você acha que aquilo que você chama de fé, você precisa questionar se de fato é fé. Porque as palavras de Jesus é a seguinte, olha, quando chegar naquele dia, fujam. Quando chegar naquele dia, os que estão na cidade, saiam dela. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Não há nenhum problema nisso. Não há nenhuma covardia nisso. Não há nenhum problema em nós fugir da aparência do mal, não. Inclusive, tentar bater de frente não é sinônimo de fé, não. Nós vemos, o exemplo de Paulo é diferente. É diferente. O exemplo de Jesus é diferente. Não dá para você perceber o perigo iminente e, ao invés de agir com sabedoria, tentar peitar a morte de modo aleatório. Isso não é fé. Isso é presunção. Aí você fica dizendo para as pessoas, não, é porque eu sou corajoso mesmo aqui e tal. Corajoso, ô coisona medonha. Segue abrir nem mão dos teus vícios, quanto mais de coisas mais concretas, mais importantes. E isso talvez não seja fé, seja somente presunção. A palavra a ordem é, fujam disso. Quando você sabe que em determinado local está sendo, recentemente, agora aqui, em um dos bairros aqui de Fortaleza, estava havendo alguns ataques de facções. E aí eu vou para lá, porque eu quero combater lá, porque eu sou corajoso, porque eu tenho fé. Não, isso é presunção, isso é jactância. Não tem nada a ver com a fé que procede das Sagradas Escrituras. Outra coisa que nós vemos nesse texto, e para mim assim é fantástico, é que o Senhor se preocupa com as grávidas. Ele se preocupa com as que estão amamentando. Diante de uma tragédia avassaladora, existe uma instrução. Ai das grávidas. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Gente, a aflição da queda da cidade, a aflição que ocorrera a Jerusalém, era o resultado da ira de Deus contra este povo. Mas mesmo assim o Senhor se preocupa com as grávidas. Mesmo assim ele se preocupa com as que amamentam. Ele faz questão de citar que a devastação viria, a gente já fica sabendo nos textos, mas ele cita essas mulheres. E que grande horror! Enquanto eu preparava a mensagem, eu ficava pensando assim, que grande horror deve ter sido esse dia.
Quem já vasculhou a história sabe que o Império Romano é um dos maiores impérios do mundo antigo. Um dos maiores impérios do mundo antigo. Lembra da frase que eu citei de Agostinho? Ele diz assim: rapaz, se Roma caiu, não há mais solução para nada nessa vida. E aí eu fico imaginando a batalha com os judeus, que não detinham de um grande arsenal bélico. E saber que essas mulheres sofreram isso, assim, chegou a me deixar consternado. Mas o próprio Jesus instruiu isso, e para mim essa instrução está atrelada que veio no verso 21. Fujam para os montes. Não entrem na cidade. E os que estiverem lá, também saiam dela. Eu tenho para mim que muitos judeus devem ter olhado assim e gracejaram assim: ah, mas isso não vai acontecer com a gente não. Hoje mesmo eu recebi um folhetinho de um grupo de uma determinada religião, falando sobre Jesus, assim. E é interessantíssimo como esses que negam a divindade de Jesus, é interessante como eles conseguem defender esse seu posicionamento. É como eles conseguem ferrenhamente negar a pessoa e a divindade de Jesus, mesmo quando nós estamos diante de um texto como esse, que fala exatamente do conhecimento sobrenatural de Jesus, de uma profecia que ele descreveu e que aconteceu. O verso 24, nós ficamos sabendo que cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. É isso que aconteceu mesmo. Nós vemos judeus em todas as partes do mundo, até que Israel virasse nação-estado, né? Ali nos anos de 1950, alguma coisa. Alguns comentaristas vão dizer que o fato de Israel se tornado nação-estado agora finda a profecia. Eu tenho dificuldades de crer nisso, justamente porque ainda não foi, os gentios ainda não foram encerrados debaixo da ira de Deus. Pastor, como é que a gente consegue retirar algumas aplicações de um texto tão triste como esse? É simples. Romanos, no capítulo 11, 21, diz o seguinte. Romanos 11, 21. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, se Deus não poupou a negligência, a negação e a blasfêmia de seu povo, também não poupará você. É a continuação do texto de Romanos 11, 21. Paulo também diz assim: olha, se a queda de Jerusalém nos concedeu agora a salvação para os gentios, foi motivo de bênção para as nações, imagine a restauração de Israel. E é isso que ocorrerá nos fins dos tempos. Israel será restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. E agora, todos aqueles que tiveram o privilégio e a oportunidade de conhecer a Jesus e fizeram pouco caso disso, serão julgados e estarão sob juízo do Senhor. Mas nós que conhecemos a Cristo, nós que recebemos a palavra do Senhor descrita no papel, nós que um dia levantamos a nossa mão e fizemos uma confissão pública, nós que proferimos verbalmente crer no Senhor Jesus Cristo, nós herdaremos
a vida eterna. Nós somos salvos pela pessoa do Filho. Todos quantos receberam o nome de Cristo, todos quantos confessaram o nome de Cristo, receberam o direito de ser filhos de Deus. Todos nós que abraçamos a palavra da verdade, somos por meio de Cristo reconciliados com o Pai. Para nós já não há mais o dano da segunda morte. E muito em breve nós não teremos mais dores, não teremos mais lágrimas. Muito em breve nós estaremos com Cristo. E esse texto também nos lembra, também põe em prática a profecia do último capítulo do livro de Atos, quando todos os gentios conheceriam acerca desse Jesus. E que maravilha recebermos essa palavra. Por isso nós não podemos negligenciá-la. Por isso nós não podemos fazer pouco caso. Porque se o Senhor não poupar os ramos, Ele também não poupará aqueles que um dia conheceram a Jesus e fizeram pouco caso dele. Então, se você nunca fez uma confissão a Cristo, se você nunca se posicionou diante de Deus, eu quero convocá-lo nessa noite a fazer parte dessa família, na família de Deus. Eu quero convocar você a fazer parte daqueles que são eleitos, povo de Deus. Quero convocar você a lutar agora contra os seus pecados, não mais confiando em si mesmo, mas confiando no Senhor Jesus Cristo. Porque todos aqueles que um dia o confessaram, receberam o direito de serem chamados de filhos de Deus. Aí você deve estar se perguntando assim, então quem é o povo escolhido? O povo escolhido é aqueles que confessaram a Jesus. Existe uma concretização em especial com Israel no final dos tempos. Mas o povo escolhido de Deus são todos aqueles que confessaram o nome de Jesus Cristo. João diria em 1 João, quem tem um filho tem o pai. E quem nega o filho, nega o pai também. Que possamos nos abraçar com essa verdade tão robusta, tão obtusa, tão contundente. E que possamos ser guiados por Ele. Amém?